Por favor, abra a sua Bíblia. Um salmo bem conhecido, principalmente o verso de número 5. Provavelmente todo cristão decorou este verso 5. Está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Vamos repetir? Toda a igreja bem forte. Mas Ele fará. Amém. A igreja pode sentar? Continue com a sua Bíblia aberta. Certamente não estaremos fazendo uma exposição de todo o Salmo, mas com certeza o Senhor tem uma palavra para o seu coração, a começar pelo meu, pela minha vida. Amado Deus, chegamos mais uma vez a este lugar, a este templo. E o nosso objetivo é cultuar a Deus, exaltar o seu nome, reconhecer a sua majestade, a sua grandeza, a sua fidelidade, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, o desvelo do Senhor, a fidelidade do Senhor nosso Deus. E agora, Senhor, continua falando conosco. Usa a tua palavra, e a palavra traga esperança ao coração, traga paz ao coração daquele que crê, esperança na vida daquele que espera no Senhor. E usa-me apenas como instrumento, Senhor. Eu desapareça totalmente, e aqui apareça o Senhor Jesus, o Salvador bendito, que está aqui entre nós, abençoando o seu povo, dando força ao seu povo. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, o pensamento principal deste poema atribuído a Davi é a confiança em Deus em meio à adversidade, à injustiça. É também a entrega consciente de todos os nossos planos diários a Deus. A nossa vida, nosso ser, nossa interioridade, os nossos planos, tudo entregue a Deus. Ao longo do Salmo, o salmista sinaliza como o servo do Senhor, como crente, como eleito, como salvo, como aquele que já enxergou a glória de Deus, já enxergou a cruz do Senhor. Como servo, deve entregar o seu caminho ao Pai das luzes,
em quem não existe variação nem sombra de mudança. Escreveu Tiago, no capítulo 1, verso 17. Nele não há mudança, nele não há variação, nele não há instabilidade, nele há segurança, nele há paz, nele há consolo, nele há conforto, nele há prazer, nele há alegria. E aqui o salmista aponta o caminho. Primeiramente, o crente precisa descansar no Senhor. A despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer situação, o crente precisa descansar no Senhor. Olhe, por favor, para o verso de número 7. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Não se irrite com os malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Eles serão destruídos. E o servo do Senhor permanecerá. Quantas promessas Davi assinala aqui neste Salmo 37. Promessas imorredoras. Promessas que não caem por terra. Promessas feitas por um Deus que não muda. Nele não há variação, não há nenhum tipo de mudança. Portanto, devemos repousar tranquilamente nas boas e eternas promessas de Deus. Descanse no Senhor e espere nele, em ninguém mais. Em ninguém mais. Espere nele, espere no Senhor. Isto significa esperar em silêncio, sem ansiedade, sem demasiada preocupação, sem ansiedade exagerada. Lembram o que escreveu Pedro? Ele diz que nós devemos lançar sobre o Senhor, sobre o nosso Deus, toda a nossa ansiedade. Por quê? E aqui está outra promessa, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Ele cuida de sua família. Ele cuida dos seus sonhos. Nada escapa ao controle do Senhor, nosso Deus. Deixe-me fazer uma advertência. A preocupação ansiosa, ela é desnecessária. Totalmente desnecessária. Pois o amor do eterno Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor supre nossas necessidades diárias. E Ele supre também as nossas necessidades especiais. Ele é Deus. Ele vê tudo. Ele percebe tudo. Nada escapa ao controle do Senhor. Portanto, aquilo que vai trazer alegria à minha alma, firmeza na minha fé, o Senhor certamente
no tempo dele, na hora dele, no momento certo, na hora certa, o Senhor, para a sua glória, Ele nos dará. É dever cristão. É dever cristão descansar no Senhor em qualquer circunstância da vida. Descansar no Senhor. Descanse nele. Descanse no Senhor e espere nele. Nenhuma promessa de Deus, volto a repetir, cai por terra. Portanto, meu querido, descanse. Suavize a sua mente. Tenha tranquilidade em sua alma, em sua vida. Descanse e espere silenciosamente em Deus, sem reclamar, sem praguejar, sem murmurar, sem apontar o dedo para ninguém. Espere em Deus e espere silenciosamente. A ansiedade significa que temos posto a nossa confiança em mãos erradas. Ansiedade significa que eu tenho posto a minha confiança em mãos erradas. Em mãos que não resolvem. Em seres que não resolvem. Eu preciso aprender a colocar a minha vida sempre em Deus e esperar nele, confiantemente, sabendo que o meu Deus, o meu Senhor, Ele está cuidando de mim. Não significa ausência de prova. Basta você olhar a primeira carta de Pedro. Pedro, lá no capítulo 4, vai falar de lutas, de muita luta. E ele diz que a luta começa pela casa do Senhor, começa na minha vida e na sua vida. Agora eu preciso aprender a descansar em Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, do Senhor que nos assiste nesta manhã com a sua benevolência, aprenda a descansar no Senhor. Mesmo que você esteja sendo alvo da artilharia pesada disparada pelos malfeitores e opressores. Davi coloca isto de uma forma tão clara neste Salmo 37. De uma forma tão clara. Se você olhar, por exemplo, para o verso 9, meu querido irmão, veja o que diz aí: porque os malfeitores serão exterminados. Agora observe a promessa: mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vale a pena esperar. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, para o louvor do nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aprenda a entregar a sua vida ao Senhor. Confiar nele e descansar, sabendo que aquele que tudo pode está no controle. Ele jamais perde o controle da situação. Jamais. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele controla a sua vida na sua própria mão. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então aprenda a descansar. Segunda lição que eu quero deixar nesta manhã. Entregar o caminho ao Senhor significa confiar. Confiar em Deus.
confiar no Senhor. Confiar totalmente, sem nenhuma reserva, sem nenhuma desconfiança. Confiar em Deus. Olhe para o verso 3. Olhe para o verso de número 3. Confie no Senhor e continue fazendo bem, até mesmo àquele que oprime a sua vida. Seja um cristão, na expressão exata da palavra. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Confie no Senhor. Não sei se já aconteceu com você. Algumas vezes já aconteceu comigo. Certamente já aconteceu com você também. Algumas vezes pensamos que o Senhor está demorando demasiadamente. O Senhor não está respondendo. Ele está se escondendo. O Senhor está demorando demasiadamente. E às vezes por uma causa a gente ora uma semana apenas, um mês, e logo desistimos. Porém devemos continuar firmes orando, sabendo que aquele que nos ouve responderá no tempo certo. Portanto, confie. Espere no Senhor. Confie nele. Outros, filosofando, dizem assim: Deus tarda, mas não falta. Deus tarda, mas não falta. A pergunta é bíblico? Está correto? É uma boa teologia? A Bíblia respalda tal pensamento: Deus tarda, mas não falta. À luz das Sagradas Escrituras, esta frase, que se tornou um provérbio popular, é incorreta, é antibíblica, é má teologia, não agrada a Deus. Deus nunca falou nesse tom. O Senhor nunca abordou usando tais palavras. Sabem por quê? Porque o nosso Deus chega sempre no momento certo. Pode não ser o seu momento. Sua ansiedade, você deseja que o Senhor fale naquele momento. E o Senhor está dizendo a você nesta manhã: confie. Deixe de ansiedade, de desespero, confie. Deus chega sempre no momento certo. Consequentemente, confiar implica em esperar no tempo marcado por Deus. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa o tempo. Não importa o tempo, até porque Deus está fora do tempo. Aguarde a boa palavra de Deus. Confie no Senhor. Não se desespere em nome de Jesus. Deixe-me dizer a você o seguinte, meu irmão, quem sabe é a sua situação hoje de manhã. Às vezes, por falta de confiança em Deus e na promessa de Deus,
carregamos sozinhos as dificuldades que surgem em nossa jornada terrena. Uma carga tremenda, pesada, doída, dolorida, chorosa. E a gente carrega sozinho a dificuldade. Meu querido irmão, em nenhum momento o Senhor disse que o crente não pode chegar diante dele para apresentar a sua queixa. Eu estava lendo um salmo hoje de manhã, um salmo curto. No versículo apenas, Davi faz 5 questionamentos a Deus, em apenas um versículo. Não é pecado, eu posso levar a minha questão diante do Senhor, porém, eu preciso descansar e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, entregue tudo, seus questionamentos, suas dúvidas, suas ansiedades, entregue tudo ao Senhor. E como diz o verso 3, continue confiando naquele que tudo pode, louvado seja o seu nome para sempre. O crente em Cristo. E eu acredito que falo para um auditório de crentes, de homens e mulheres, crentes, nascidos de novo, novas criaturas, que vão morar no céu, que vão enxergar, que vão olhar para o bendito Redentor, para o bendito Salvador, face a face. Como crentes, em Cristo, como uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus, como crente em Cristo, o crente precisa aprender a cantar com confiança, mesmo quando o lamento pareça ser a expressão mais apropriada. Não o cântico, não o louvor, mas o lamento. Aprenda a cantar, mesmo numa situação difícil. Aprenda a louvar, mesmo quando a sua vida estiver sendo apertada pelos opressores, pelos inimigos. Salmo 125, verso 1. Observe a boa promessa de Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Aqueles que andam com o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como o Monte Sião, que não se abala, que não muda, que não se abala, que não perde a esperança, não perde a fé, não perde a alegria, não perde a vontade de continuar louvando a Deus, não se abala, mas continua firme para sempre, a despeito de qualquer situação. Olhe de novo para o verso 5 do Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Verso 3. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor e continue confiando nele. Vou dizer uma coisa a você, meu irmão amado, minha querida irmã, minha amada irmã. O Senhor nunca vai decepcionar você. Eu posso te decepcionar. Já decepcionei tanta gente. Mas o Senhor nunca me decepcionou, Ele nunca faltou. Ele esteve sempre comigo. Ele continua comigo.
E Ele vai continuar comigo até o meu suspiro derradeiro neste mundo. E quando der o meu último suspiro aqui neste mundo, eu estarei com Ele para sempre. Eu estarei com Ele para sempre. Confie e persevere, como fizeram José no Egito e Daniel na Babilônia. Confie no Senhor e persevere em confiar no Senhor. E eu quero chegar ao terceiro ponto, a última lição desta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansando no Senhor, confiando no Senhor e deleitando-se no Senhor. Deleitando-se no Senhor. A melhor coisa do mundo é a gente se deleitar em Deus. A gente orar, louvar e permitir que a graça nos envolva, que o Espírito Santo nos envolva e a nossa alma se deleitando na presença de Deus. Deleite a sua vida no Senhor, meu irmão. Por favor, olhe para o verso 4. Agrade-se do Senhor, ou deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração. Não desejos egoístas, mesquinhos, somente humanos. Desejos que vão além do aqui e agora. Deleitar-se no Senhor é exatamente isto. Meu querido irmão, deleitar significa sentir grande prazer. Sentir grande prazer em Deus. Então, encontre o verdadeiro prazer em Deus e em suas santas promessas. No livrinho Água Feito Vinho, escrito por um maravilhoso homem de Deus, brasileiro, presbiteriano, chamado Antônio Elias. Eu conheci já velhinho, que velhinho abençoado. Que velhinho que se deleitava no Senhor, na presença do Senhor. A gente percebia na fisionomia dele, no falar dele, como ele se deleitava no Senhor. E neste livrinho, Água Feito Vinho, Antônio Elias e Dona Maria, sua esposa, quando estavam no Rio Grande do Sul, começando um trabalho missionário e cuidando de orfanato, quando não havia o pão sobre a mesa, para a família e para as crianças do orfanato, sabem o que aquela família fazia? Louvava a Deus, se deleitava no Senhor, glorificava o nome bendito de Jesus, e no tempo certo o Senhor providenciava. Enquanto você dorme, o Senhor cuida de você. Quando falta o pão, o Senhor vai providenciar. A porta não se fecha. Ele abre as portas. Ele abre o caminho. Ele providencia, porque Ele é o Deus da providência. Bendito seja Deus para sempre. Amém, meu irmão? Por favor, olhe para Filipenses 4. A partir do verso 10 até o verso 13. Você conhece de cor. A experiência de Paulo, que se deleitava em Deus, a despeito das circunstâncias adversas. Está escrito, Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Alegrei-me em quem? No Senhor.
em Deus, naquele que tudo pode, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Deus providencia, Deus abre portas, Deus levanta pessoas, Deus levanta igreja, Deus levanta famílias, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem dava a Paulo essa segurança? A sua capacidade intelectual? O seu ministério? Não, Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina com a chave de ouro, uma frase lapidar, que muita gente usa sem observar o contexto. Aí Paulo diz assim: tudo posso, aleluia, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. Eu continuo me alegrando nele, eu continuo me deleitando nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor para sempre. Ah, meus irmãos, podemos sentir enormes deleites no Senhor, enormes deleites no Senhor, desde que conheçamos a sua vontade, o seu querer. Devemos ter prazer no Senhor ao louvar seu grande nome. Não somente da boca para fora, quando alguém ministro louvou aqui à frente. Eu quero louvar de coração ao grande nome do Senhor. Devemos sentir prazer em Deus no momento da oração. Oração não é uma carga, é um deleite, é algo especial, é algo maravilhoso. Eu dizia ontem aqui no culto matinal, com uma oração nos faz deleitar em Deus, pensar no céu, pensar na glória eterna, pensar no Senhor que tudo pode. Devemos ter prazer em Deus quando evangelizamos, devemos ter prazer em Deus pelo seu perdão. Devemos ter prazer em Deus até nas provações, até nas lutas. Está escrito: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, a tua vontade, o teu querer. Infelizmente, o cristianismo de hoje é fashion. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por provações, por lutas. Porém o salmista diz: foi-me bom. Ele afirma com toda convicção: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os decretos de Deus, a vontade do Senhor. Salmo 119, verso 71. Devemos ter prazer em Deus quando ouvimos sobre a nossa morada definitiva, sobre o céu. A gente vibra mais com as conquistas da terra, com a morada terrena, com aquilo que conquistamos com o nosso suor, é verdade. Porém eu devo me deleitar em Deus pensando na eternidade, pensando na casa eterna, pensando na morada eterna. O que aprendemos nas Escrituras é que devemos ter prazer no Senhor em todas as circunstâncias. Eu gosto muito de uma frase do general William Booth, fundador do Exército da Salvação, que perdeu a vista tragicamente,
E ele continuava se alegrando no Senhor, a despeito de não mais poder enxergar a beleza da vida, da natureza. E ele disse: tenho feito o que pude por Deus, e pelo povo de Deus com os olhos, vendo, enxergando, percebendo as coisas. Agora vou fazer o que puder por Deus e pelo povo, sem meus olhos. Isto é sentir prazer em Deus. Isto é deleitar-se em Deus. É sentir prazer na esperança que há em Deus. Meu querido irmão, sinta prazer em Deus. Sinta prazer no Senhor, pois Ele é a sua fortaleza em tempo de angústia. Ele é a sua fortaleza em tempo de angústia. Olhe para o verso 39, meu querido irmão. Olhe para o verso 39. Está escrito: mas a salvação, Salmo 37, verso 39, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles. Em qual tempo? No tempo da alegria? No tempo da vitória? Não, em tempos de angústia, continue se deleitando em Deus, para a glória de Deus e para o seu crescimento espiritual. Que a nossa motivação seja entregar a vida ao Senhor para sentir prazer renovado a cada manhã naquele que nos quer e nos ama. Entrega o teu caminho ao Senhor. Continue confiando, porque Ele está no trono, Ele está no controle, Ele está presente aqui, Ele assiste a sua vida, Ele está dentro de você. Finalmente, entregue seu caminho, sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua inteligência, suas conquistas, suas provações e até suas frustrações ao Senhor. Descanse e confie e deleite-se naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que faz o quê? Que opera em nós. Esse é o seu Deus, meu irmão. Esse é o Deus desta igreja, é o Deus que está presente aqui, conforme o seu poder que opera em nossas entranhas. Ore, pedindo a Deus que o ajude a confiar nele, e o Senhor firme seus passos, em todas as circunstâncias, e guie sua vida pelo bom caminho da justiça. O Senhor segurando a sua mão, é Ele quem segura a sua mão. Como escreveu Davi, olhe para o verso 23 e o verso 24. Eu convido a igreja a ficar em pé, por favor. Salmo 37, 23 e 24. 23 e 24. Leiamos juntos, bem forte, firme, bonito, uníssono, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Leiamos: o Senhor essa é a promessa dele. Se cair, não fica prostrado no meio da estrada. O Senhor, com forte mão e poderosa mão, Ele levanta para a glória do seu nome. Este é o seu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Não é a palavra do pregador. A minha palavra é tão frágil, tão fraca, tão insignificante. É a tua palavra, Senhor. E nela queremos perseverar. E no Senhor queremos confiar, entregando a vida diariamente ao Senhor nosso Deus, descansando no Senhor e nas suas doces promessas.
Eu preciso, e a igreja, todos nós precisamos continuar nos deleitando no Senhor, nosso Deus. E precisamos continuar, precisamos aprender a descansar no Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Ó Deus, eu oro e agradeço ao Senhor pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém.